Glória a Deus. Quero desejar a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo nessa noite, que nos ouvirá nessa noite, uma boa noite no coração de todos vocês, com a paz do Senhor. E também para os nossos amados irmãos, que certamente também estarão ouvindo essa palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Eu estou aqui nessa noite em meu lar, aqui na minha casa. Esse fundo que vocês estão vendo aqui realmente não é a minha janela da minha casa, mas eu escolhi esse pano de fundo aqui para fazer essa live dessa noite. E a mensagem que Deus colocou no meu coração vai falar acerca de Davi. E aquele momento dele que ele pecou tremendamente contra Deus, contra si mesmo, e caiu nele um arrependimento profundo, muito profundo, que lhe consumiu a sua alma. Mas antes de falar alguma coisa, eu gostaria de fazer uma pequena oração, para que Deus nos eleve o nosso coração e essa palavra possa abençoar também a sua vida. Bondoso Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento em nome de Jesus, dou-te graça por esse momento. Quero pedir, Senhor, que a tua bênção venha cair sobre os nossos ouvintes nessa noite, aqueles que ouviram a tua palavra, ó Deus. O Senhor possa abençoar a sua vida, seus lares, suas famílias, e dar-lhes a todo, ó Deus, um coração aberto para a tua palavra. Venha abençoar também meus lábios, Senhor, e coloca nele a tua palavra, aquilo que tu quer e que tu desejas que eu fale nesta noite. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Então a palavra que eu tenho nessa noite para trazer é uma palavra escrita, está anotada aqui, e eu vou fazer uso dela. Mas antes disso, eu quero ler o Salmo que vai servir para a base dessa palavra, que tem por título: Não retires de mim o teu espírito. É o Salmo 91, é o Salmo 51, não tem nada a ver com 91, é o 51, onde o título do Salmo ele diz o seguinte: Davi confessa a Deus o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que conceda a ele e renove o espírito dele. Eu quero ler a partir do verso 10, que fala o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi sabia o quanto era importante na vida dele o Espírito de Deus. Ele sabia que não podia viver sem esse Espírito, sem essa presença gloriosa. E ele sentiu esse momento terrível na vida dele, quando o profeta Natã, enviado por Deus, vai até a ele para dizer para ele que ele já sabia de tudo. Ele sabia de tudo que Davi havia feito escondido. Então Davi, depois de ouvir o que o profeta Natã tem a dizer, Davi se sente culpado. Um peso tremendo veio sobre ele. Um arrependimento imenso. Um sentimento de vazio imenso invade todo o ser de Davi, toda a sua alma. Ele se sente sozinho. Ele sente que a sua comunhão havia sido quebrada pelaquilo que ele havia feito. Então ele sente desgosto, pesar, mágoa, remorso e um ressentimento muito grande. Davi está acabado diante de Deus. A sua alma se desfalece, a sua alma se aniquila, o seu coração se derrete, o seu arrependimento é profundo e ele chora. Ele não tem queixas, não tem lamentação, ele não fica lá muriando pelos cantos, mas ele sabe que ele tem que fazer uma viagem de volta. Ele tem que refazer os seus passos. Se ele precisa e sente que precisa voltar para Deus,
Então ele vai ter que retornar os seus passos. Ele tem que refazer o seu caminho de volta até Deus. Ele está triste, arrependido. É isso que o Salmo 91, do Salmo, vocês veem que o Salmo 91, peço desculpa. É isso que o Salmo 51 quer nos fazer entender. Davi está acabado. O pecado aniquilou tremendamente. E o Salmo 91, oh meu Deus, você vê que o Salmo 91, só Jesus. Mas o Salmo 51 é a sala de visita para os abatidos, para aqueles que estão angustiados de espírito. Segundo os melhores expositores bíblicos e intérpretes das Escrituras, esse Salmo 51 foi escrito por Davi numa das suas experiências mais angustiantes, tristes e melancólicas da sua vida. Esse momento dessa queda dele, ele teve essa inspiração dramática, essa inspiração que veio de uma alma abatida, ferida. Davi sente-se descoberto por Deus. Quando Natã vai procurar Davi para falar para ele e denunciar a ele o seu pecado, ele se sente descoberto por Deus. Ele sabe que Deus o descobrira em seu pecado. Um pecado dos mais infames transgressões que o homem poderia ter feito, que Davi, o homem, segundo o coração de Deus, poderia ter feito. Porque ele não só cobiça e adultera com Betsabá, como também manda assassinar o seu esposo, Urias, o seu fiel soldado. Duas transgressões infames, vergonhosas. E Davi está numa situação difícil diante de Deus. Às vezes, as pessoas ficam assim, quando comete certas transgressões em sua vida. Aquele que é verdadeiramente fiel a Deus, que tem uma comunhão com Deus, e que não há momentos da sua vida, sem perceber-se, ele cai em alguma situação, nem percebe isso. Ele se sente arrasado. E às vezes é preciso a intervenção de Deus em sua vida para nós começarmos tudo de novo e reagirmos a essa morte espiritual. Davi estava morto espiritualmente, ele morreu espiritualmente, ele não sabia disso. Até as palavras de Natã chegaram até ele e abriram-lhe os olhos e tocaram o seu coração e faziam sentir que ele já não era mais o Davi da comunhão que ele tinha com Deus. Ele agora estava espiritualmente triste. Por isso a sua oração aqui no versículo 11, não retires de mim o teu Espírito Santo. A primeira preocupação de Davi foi a presença do Espírito Santo. Ele não podia perder essa presença gloriosa. Ele que sempre vivera em comunhão com Deus, ele que sempre vivera nessa santa presença, ele agora se sente descoberto, separado. E o seu maior medo foi esse. E ele disse, não retires de mim. Por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Nem me lances para longe, para distante da tua presença, por causa da minha transgressão. Mas ele continua já no verso 10, acima, ele diz, mas cria em mim um coração novo, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, verdadeiro. Faze-me viver como eu vivia antes na tua presença. Faze-me viver como nos momentos que eu sentia a tua presença em minha vida. Quando Davi escreve o Salmo 51,
ele sentia-se morto espiritualmente. Estava acabado. A certeza de que Deus se afastara da sua vida parecia ser uma espada cortante em seu peito. Parecia que uma espada afiada lhe atravessara a alma naquele momento da denúncia de Natan para ele. Ele que até o dia do adultério e do assassinato de Urias, ele vinha vivendo a sua vida como se nada houvera acontecido, como se nada tivesse feito. Mas quando Deus manda Natan, o profeta, ir falar com ele, ele sente uma espada cortar-lhe a alma. Sua alma é cortada de alto a baixo por uma culpa avassaladora que o passou a corroer ele todo o tempo, enquanto ouvia Natan falar com ele. Cada passo é uma lembrança que esmaga e violentava o seu espírito. Cada palavra que saía dos lábios de Natan parecia esmagar-lhe completamente. É importante notarmos que Davi, mesmo sendo um homem escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, apenas pedia a Deus misericórdia e compaixão. Mesmo sabendo que ele era um homem, que Deus o separara para ser rei do seu povo, pastor do seu povo, Davi sabia que naquele momento ele estava em péssima situação. Ele sabia que nesse momento ele precisava urgentemente da misericórdia de Deus, da grande compaixão de Deus. Davi tinha consciência segura e firme de que nada poderia mudar a sua situação, pois estava numa condição trágica diante de Deus. As denúncias das palavras do profeta Natan caíam sobre ele como um peso avassalador. Davi, nesse momento, ele se sentia a pior das criaturas. Como que aquele homem, que era um homem segundo o coração de Deus, podia ter feito tal coisa para ofender a santa presença de Deus na vida dele? Ele sentiu-se um traidor. Ele sentiu-se um imerecido. Mas ao mesmo tempo ele sabia que só a misericórdia de Deus poderia renovar. Davi lamenta o seu pecado, se culpa a si mesmo pela morte espiritual. E como sentindo-se a pior das criaturas, ele parte em busca da misericórdia de Deus. Ele sente-se miseravelmente, totalmente manchado, maculado, contagiado, indecente, indecoroso, incapaz, indigno. Davi sentia-se um homem desonesto, sórdido, torpe, imoral, obsceno, um lixo, um verdadeiro morto espiritual. As pessoas, quando transgridem as leis de Deus, os verdadeiros seguidores da lei de Deus, os verdadeiros fiéis a Deus, os verdadeiros que amam a Deus de coração, que se importam em manter em si a presença de Deus, ele só se recupera dessa situação se vier a pecar. Quando ele reconhece toda a sua miséria espiritual. Quando ele reconhece que está por essa situação por culpa de sua própria infidelidade, principalmente no que diz respeito a Deus. E nesse momento de total miséria espiritual, Davi tem uma conclusão dessa situação toda. Ele perdeu a comunhão com Deus. Na verdade, ele já havia perdido desde o primeiro momento
em que ele intenta possuir Sabá, Bet-Sabá. Então Davi está constrangido diante de Deus. E a primeira coisa que ele quer na vida dele é acertar as suas contas com Deus. Davi quer acertar a sua vida com Deus. É assim o verdadeiro servo de Deus. Quando vem tropeçar na vida por algum deslize, por alguma falha, algum descuido, uma falta de vigilância, quando uma pedra lhe surge na frente, ele tropeça sem perceber, ele não fica prostrado, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o justo não ficará prostrado para sempre, porque ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele procura rapidamente ajustar a sua vida novamente diante de Deus. Um homem ou uma mulher, quando erra com Deus, ele procura rapidamente, se ama verdadeiramente o seu Deus, consertar-se com Deus, porque a sua vida não é mais a mesma. Não será mais a mesma. A falta de Deus em sua vida vai lhe consumir. Ele que vivia tanto tempo, você que vivia tanto tempo com Deus, em comunhão com Deus, com os louvores de Deus em seus lábios, com a palavra de Deus em suas recordações, em suas lembranças. Quantas vezes, pelas madrugadas, no decorrer do dia, a palavra de Deus não estava em sua mente ali, lembrando-lhe da bondade de Deus, das misericórdias de Deus, se alegrando com o grande amor de Deus. Quando se tem essa consciência, então, a partir desse momento, daí para frente, já fica até, de certo modo, o homem consertar a sua vida com Deus, porque ele está arrependido. E a Bíblia Sagrada nos diz que um coração contristo Deus não desprezará. Um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que se aniquila diante de Deus, Deus não o desprezará jamais. Então, nesse momento da vida de Davi, em que ele é denunciado por Natã, ele entra em desespero. O Salmo 51, no versículo 11, ele diz: não retires de mim. Ele implora: não retires de mim, por favor, o teu Espírito Santo. No verso 7 ele diz: mas purifica-me com isopo, faça-me, lava-me, faça-me ficar puro, lava-me para que eu fique mais alvo do que a neve. Davi entra em desespero. Ele sabia o quanto era precioso na vida dele a presença do Espírito de Deus. Ele sabia o quanto era importante toda aquela vida que ele havia andado com Deus desde a sua mocidade até aquele momento. Como Deus andara com ele, e ele com Deus, a comunhão, as inspirações que Deus lhe havia dado, as vitórias nas batalhas que Deus lhe havia dado. Davi sabia que não podia viver sem esse Deus na vida dele. Ele sabia que não podia viver sem essa presença santa na vida dele. Então Davi reconhece o seu erro. No verso 3 desse Salmo 51, ele diz o seguinte: eu conheço a minha transgressões. Veja que ele confessa. Ele reconhece o pecado dele. Ele diz mais: o meu pecado está diante de mim agora. Se do dia que pequei até esse momento que Natã me denuncia, trazendo até mim a tua palavra, fazendo-me descoberto diante de ti, agora estou completamente nu, estou completamente carente da tua misericórdia. Os meus pecados estão diante de ti.
contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Eu fiz o que aos teus olhos parecia mal. Aquilo que parecia bem para mim era mal aos teus olhos. E agora, este mal me consome. Então Davi se vira para Deus e evoca a compaixão e a misericórdia de Deus. Olha o que ele diz no versículo 1 desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga essa minha transgressão, segundo a multidão, a imensidão, a grandeza, a indescritível misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Davi evoca a misericórdia de Deus. Ele traz a lembrança naquele momento de que Deus é um Deus de misericórdia. E Davi confessa o seu pecado. Contra ti, somente contra ti pequei. E ele pede a Deus que o lave, no sentido de dar-lhe um banho purificador, tirando essas impurezas, essa transgressão. Davi declara que o seu pecado, mesmo tendo sido contra o seu próximo, na verdade, foi antes de tudo contra Deus. Porque Deus lhe havia dado tudo aquilo que qualquer um poderia desejar. Mas Deus concedeu a ele. Deus o escolheu. Deus o amou. Então ele declara, arrasado, que tudo aquilo que ele havia feito, o pecado contra Betsabá, a infidelidade e a crueldade contra Urias, o qual mandara matar, colocando ele na frente da peleja, pois esse foi o recado que ele mandou para Joabe. Coloca Urias na frente da peleja. A sua intenção era essa, para que ele logo fosse morto. Quando um homem tem a sua vida nas mãos de Deus, ele sabe que tudo que faz é a favor ou contra Deus. E Davi tinha essa consciência. Um homem que tem a sua vida, os seus caminhos, nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus, ele sabe que o que ele fizer de errado, ele está fazendo contra Deus. O que ele fizer de certo, ele está fazendo a favor de Deus. Por que isso? Porque a sua vida está inteiramente na mão de Deus. Se ele acerta ou se ele erra, é contra Deus, é a favor de Deus. E Davi tinha essa consciência. Mas às vezes, quantas vezes, alguns de nós não têm essa consciência, não percebem que a sua vida está na mão de Deus, que ele sinceramente entregou a sua vida na mão de Deus e agora ele não tem mais o direito de fazer as coisas que fazia em sua vida anterior, quando vivia o velho homem nele, quando ele vivia a sua velha vida, agora que se acabou. A sua vida pertence a Deus e a partir de agora, essa é a consciência de Davi. Ele não poderia ter feito aquilo que ele fez. Ele errou. Está errado. Então, rapidamente, Davi pede a Deus que o purifique. Davi pede a Deus um coração puro, um espírito inabalável. O rei de Israel está pedindo misericórdia ao rei dos reis, ao rei que é maior do que ele. E ele está pedindo isso com firmeza, com segurança. Davi pede pela sua própria vida. Quando ele diz, não me expulse da tua presença, não me lances para fora da tua presença, ele está pedindo pela própria vida dele. Pobre e infeliz é o homem quando ele é rejeitado por Deus e não sabe.
Então termina essa palavra concluindo, dizendo o seguinte: Davi descobre, ao longo dessa trajetória de retorno, que Deus não é Deus de barganha. Deus não deixa para lá as coisas erradas que nós fazemos. Mas tudo tem o seu momento. Tudo tem a hora certa para Deus chamar o homem para acertar as contas com ele. E Davi concluiu isso quando descobriu esse grande, sério problema na vida dele. O que ele fez parece que passara despercebido ao olhar dos homens. Mas Deus, que tudo vê, havia visto o que ele tinha feito. E agora a cobrança chegou. E é assim conosco. Cedo ou tarde a cobrança vem. Então o que aprendemos com esse Salmo 51? Que o homem e a mulher, mesmo tendo errado, ele continua sendo homem ou mulher de Deus. E Deus não o abandonou. Deus veio buscá-lo para que ele se confesse, se arrependa. Deus não nega o seu perdão e o seu bem ao quebrantado de espírito. E como eu disse antes, Deus não nega o seu bem, o seu perdão a nenhum homem de coração contristado. E eu encerro aqui essa palavra e que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite com essa palavra. E você tenha sobre si as bênçãos de Deus e o seu coração seja sempre um coração assim, um coração quebrantado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.